Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor David Adriano. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Hoje a nossa aula vai ser sobre pirâmides. Então fique aí até o final do vídeo, assiste, não deixa de curtir e compartilhar nosso vídeo aí com seus amigos, tá certo? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós vamos falar de pirâmides, geometria espacial. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber a definição de pirâmide. Então vamos relembrar a definição de pirâmide. A definição da pirâmide é o quê? É a reunião dos segmentos com uma extremidade em V. Esse V significa vértice e a outra nos pontos do polígono. Então o que significaria isso? Significa nada mais do que você ver esta figura aqui. A definição de pirâmide vai ser uma pirâmide, ela vai ser o seguinte: você vai ter esse vértice V, como diz aqui a nossa definição, e esse vértice vai estar ligado, vai ter um segmento de reta ligando cada ponto do meu polígono da base. Isso é uma pirâmide. A pirâmide, ela pode apresentar de duas maneiras. Quais são as maneiras? A primeira é reta. Quando você ouvir essa palavra reta, significa que a sua pirâmide, ela vai ter o quê? Um ângulo de 90 graus. Mas aonde fica esse ângulo de 90 graus? É quando esse segmento for perpendicular ao plano da base. Então, o segmento de reta vai sair do vértice até o centro do plano da base da minha pirâmide. E ele forma um ângulo de 90 graus. E nós temos outro tipo, que é a oblíqua. A oblíqua é quando o segmento citado não for perpendicular ao plano da base. Então, ela vai ter um ângulo agudo, que é essa pirâmidezinha inclinada. Então, você observa que aqui você tem um ângulo beta. Esse ângulo beta é um ângulo agudo. Para quem não lembra, um ângulo agudo sempre vai ser menor do que 90 graus. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a definição de pirâmide, bem simples, bem tranquila. Então, fique aí que a gente vai aprender tudo sobre pirâmides hoje. Então, continuando aqui. Agora, nós vamos conhecer algumas características e elementos importantes de pirâmides para nossos estudos e para resolver questões. A primeira delas, nós vamos conhecer como é que a gente determina a altura de uma pirâmide. Então, olhando para a nossa ilustração do lado, nós temos aqui a nossa pirâmide e nós temos alguns elementos importantes que nós devemos conhecer. O primeiro dela é a altura. O que é a altura? A altura de uma pirâmide vai ser a distância do vértice até o centro da base. E essa altura sempre é perpendicular à base, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Depois disso, olha, o que nós temos aqui? Toda pirâmide ela é composta, é isso, por triângulo. Mas onde estão esses triângulos? São as suas faces laterais. As faces laterais de uma pirâmide sempre vão ser triângulos. Então, nós temos aqui, nesse caso desse exemplo, que é essa pirâmide aqui, que tem como base, certo? Como base ela tem um quadrilátero, ou seja, um quadrado. Então, o número de faces laterais dessa pirâmide vai ser de acordo com o número de lados desse quadrado. Então, vai ser 4 faces laterais. Que a gente pode indicar, como diz aqui, a superfície lateral, ela é indicada por AL. Outra informação importante que algumas questões gostam de trabalhar, principalmente alguns vestibulares, é você descobrir a área total de uma pirâmide. A área total de uma pirâmide vai ser o quê? A área da face, né, das faces que formam essa pirâmide, mais a área da base dela, que a gente denomina por AT. E a natureza de uma pirâmide, ou seja, a natureza e classificação de uma pirâmide, é determinada pela base, a base dela. Por exemplo, essa pirâmide aqui do nosso exemplo, ela é uma pirâmide quadrangular, porque ela tem como polígono um quadrado, que tem 4 lados. E podemos ter pirâmide triangular, que a base dela é um triângulo. Nós podemos ter uma pirâmide pentagonal e uma pirâmide hexagonal e etc. Então, essas daqui são os que a gente pode classificar e os elementos importantes de uma pirâmide. Observe que aqui nós temos também esse elemento aqui, que você vê aqui, com um nome bem estranho. Mas não acho estranho não, esse nome é bem comum no estudo de sólidos geométricos.
e principalmente geometria espacial, que é o apótema. O apótema é o quê? É a distância do vértice que sai aqui, né? Isso, observe que esse apótema aqui, que é o apótema da pirâmide, ele sai do vértice até o ponto médio da aresta da base. Ou seja, o ponto médio significa o quê? Que eu vou dividir essa aresta da base em duas partes iguais. Então, vamos lá continuando, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse elemento aqui, o apótema. Então, continuando aqui. Aí nós temos aqui, no estudo de pirâmides, uma parte bem peculiar, que geralmente cai em muitas questões de vestibulares e concursos públicos, que é a pirâmide regular. O que é que significa pirâmide regular? A pirâmide regular significa o seguinte, que você vai ter como base dessa minha pirâmide regular um polígono regular. Esse polígono regular significa o quê? Voltando lá do estudo de polígonos, de geometria plana. Quando você ouve falar polígono regular, significa que esse polígono tem todos os lados congruentes. Congruentes na geometria significa iguais. Então, essa pirâmide é chamada de regular, porque o polígono que forma a base dela é um quadrado, ou seja, tem todos os lados iguais. Mas a principal característica dela, também, que é a base, são as suas faces laterais. Quais são? O que diz as suas faces laterais? De acordo com o enunciado aqui, diz que essa pirâmide, quando é chamada regular, todas as suas faces laterais são triângulos isósceles. Triângulos isósceles significa o quê? Que eu só tenho dois lados iguais. Então, sendo isso, fica bem interessante no estudo e na resolução de pirâmides. Vai ajudar demais os nossos cálculos. Então, observe bem. Se você olhar aqui, nós temos aqui toda a nomenclatura dessa pirâmide, e agora a gente vai entender que existe dois apótemas numa pirâmide, que vai ser o apótema da face lateral, né, isso que é essa face aqui que nós temos VBC, que é um triângulo, tá certo? E nós temos o apótema da base, tá certo? Que é esse segmento EM. Então, vamos lá. Então, vamos identificar os nossos elementos aqui. Quais são os nossos elementos aqui? Primeiro, nós temos o vértice, que fica em cima da minha base. Depois eu tenho a aresta da base, que são esse segmento de reta aqui, AB. Então, observe que como eu tenho um quadrado, eu tenho 4 arestas da base. Certo, meus amigos? Então, está aqui AB. Nós temos VM, que é o apótema da pirâmide. Observe que como é uma pirâmide regular, esse apótema da pirâmide vai ser a altura da minha face lateral. Não se esqueça disso. Então, é a altura desse triângulo aqui. Nós temos aqui VM. Nós temos aqui o segmento EM, que é esse segmento aqui. Esse segmento é o apótema da base. O que significa? Significa o quê? Lembre-se que todo polígono ele é inscrito na circunferência. Então, esse quadrado ele é inscrito na circunferência. Então, do centro aqui, vamos supor que eu estivesse dentro da circunferência, esse segmento EM é chamado de apótema. Ele tem a mesma definição desse daqui, do VM. Observe que o EM ele sai do centro até um ponto médio da aresta. Então, para você entender que é um ponto médio, se esse segmento BC valesse 6 centímetros, então BM seria 3 e MC seria 3. Então, aqui seria 3 e aqui também seria 3. Um exemplo para você lembrar de ponto médio. Então, observe que eu posso ter um apótema aqui, no segmento BC, no segmento DC, no segmento DA e no AB. Né? Tranquilo. Nós temos aqui o VE, que é a altura da pirâmide. Lembre-se que alturas têm que ser perpendicular à base. Então, observe aqui que VE forma um ângulo de 90 graus e aí nós podemos calcular a altura. Nós temos a base da nossa pirâmide, que a base dela é um quadrado, ou seja, uma pirâmide quadrangular, regular. Então é A, B, C e D, e essa pirâmide vai estar contida no plano. Qual é o plano que ela vai estar? No plano alfa. Então, nós já conhecemos os elementos da pirâmide, sabemos já o que é um apótema da pirâmide, o apótema da base, sabemos o que é o ponto médio. Agora nós vamos aprender
como é que a gente calcula a área da superfície total dessa pirâmide. Então, fique aí que agora você vai aprender contigo. Então, nós temos aqui a área da superfície da pirâmide. Então, você tem que ficar atento ao seguinte detalhe, que uma pirâmide sempre vai ter faces laterais. Então, faces triangulares. Então, essas faces triangulares, você vai ter que relembrar a fórmula de área de triângulos. Quer dizer, que são base vezes altura dividido por 2. Então, olha aqui, como diz aqui, a superfície lateral é formada por faces laterais, que são faces triangulares. A área lateral, no caso a área lateral, é a área de uma superfície lateral, ou seja, no exemplo anterior, como eu tenho 4 pirâmides, eu calculo a área de uma, certo, pessoal? E depois eu multiplico por 4 para descobrir o valor da minha superfície lateral. E a superfície total é formada pelas faces laterais e pela base. E a área total é a área da superfície total, que a gente pode escrever, ó, que a área total é igual a quê? A área da base mais, nem isso, nós podemos pegar o que? Mais a área lateral. Lembrando que a área lateral é a soma, né, é o cálculo de todas as faces que formam a minha pirâmide. Nós vamos ver agora um exemplo para a gente memorizar o que a gente acabou de trabalhar aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui uma pirâmide, tá certo? Nós temos aqui a nossa pirâmide regular, tá certo? E aqui temos aqui o nosso enunciado. O que é que diz aqui, ó? Uma pirâmide regular hexagonal tem 8 centímetros de altura e a aresta da sua base mede 4 raiz de 3 centímetros. Calcule a área total. Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui a nossa pirâmide hexagonal. Hexagonal é um polígono de 6 lados. Então você observa que esse polígono ele tem 6 lados congruentes. E lembre-se que o hexágono ele tem uma característica importante. Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base desse meu hexágono é calculada como? Nós vamos já relembrar a fórmula dele. Já está aqui, ó. Nós já botamos todos os dados aqui da questão para a gente poder calcular. Primeiro, a área total é igual à área da base mais a área lateral, que fica AT igual a AB mais AL. Nós temos o apótema da base, que é o A1, que vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Se você puxar na memória, observe que como o meu hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, observe que bem aqui você tem um triângulo equilátero. Se eu fizer esse prolongamento aqui, vamos fazer aqui o prolongamento desse rapazinho aqui, ó. Vamos fazer aqui. Prontinho. Aqui você tem um triângulo equilátero. E observe que o segmento OP, que vai ser o apótema da base da minha pirâmide, ele vai ser igual à fórmula da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Então vamos botar aqui, né? É a altura, é isso, do triângulo equilátero. E nós temos a área da base. Observe que a área da base aqui está multiplicada por 6. Lembrando, porque o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, você pode até simplificar essa expressão. Se você simplificar essa expressão, você vai ter 3 meios, né, isso, V, simplificando tudo por 2, L ao quadrado, raiz de 3. Você pode ter também, escrever desse jeito, que você vai obter o mesmo resultado. Lembrando que um hexágono regular, ele tem um raio igual ao lado. Então, observe que esse segmento aqui, ele vai ser, se eu descobrir o raio, eu descubro o lado. Então, eu já tenho esse valor aqui, que no caso, o lado é igual ao raio, então é 4 raiz de 3 centímetros, que a questão já me dá esse valor. A altura
aqui nós temos o vértice, desse ponto aqui, que é o vértice, até o centro, é 8 centímetros. Tem aqui, eu tenho 8. E eu posso descobrir aqui, ó, nós temos essa fórmula aqui, que r ao quadrado é igual a L ao quadrado. Observe que lado ao quadrado é igual o apótema da pirâmide, né, isso ao quadrado, o apótema da base ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, que é esse ladinho aqui, né? Isso aqui, no caso, está dividindo ao meio, que é o ponto médio. Então, vamos lá descobrir cada um dos elementos. O primeiro passo que você deve fazer é calcular a área da base. Então, nós vamos calcular, aqui, vamos calcular bem aqui a nossa área da base. Vamos botar aqui, vamos calcular a área da base. Então, vamos calcular a área da base, que nós vamos chamar de AB. Então, como é que a gente faz? Nós podemos já usar essa fórmula aqui e substituir. Então, a área da base vai ser igual a quem? 3 meios vezes, no caso, o lado é 4 raiz de 3, então fica 4 raiz de 3 elevado a 2, correto? Vezes raiz de 3, tudo isso daqui, tá certo? Tudo isso daqui vai ser dividido por quem? Por, no caso já está aqui, né? Então vamos tirar isso aqui, pronto. Vamos deixar assim. Então vai ficar como agora aqui? Aqui você aplica a potência, então ficaria como aqui? 3 sobre 2 vezes, aqui fica 16, correto? 16, aqui vai embora, né? Então fica vezes 3 raiz de 3, já fazendo aqui essa multiplicação. Então o que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar. Nós podemos pegar o 16 e dividir com 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 8. E aqui você já pode multiplicar direto e descobrir a área da base. Então eu tenho 3 vezes 8, 24. 24 vezes 3, raiz de 3, vai ser igual a 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Descobri a área da base. Agora, para eu descobrir a área total, eu tenho que descobrir a área dessa primeira face aqui, que está a minha apótema da minha pirâmide, né, o A, e depois multiplicar por 6, porque eu tenho 6 lados que formam o polígono da base, que é o hexágono. Mas, primeiramente, nós temos que descobrir cada elemento aqui. Então, vamos descobrir primeiro, ó, observe que nós temos um triângulo retângulo aqui, não é isso? O triângulo VOP, e nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Agora, nós vamos calcular o apótema da base. 2. Vamos calcular aqui o apótema da base. Quem é o apótema da base? O apótema da base aqui, meus amigos, a gente chamou ele de A1. Então, vamos lá. Então, observe que o apótema da base é bem simples a gente calcular. Quando você tem um hexágono regular, para eu calcular o apótema da base, ele vai ser igual à altura do triângulo equilátero. Então, você tem aqui o A1 vai ser igual a quem? A L, que no caso é 4 raiz de 3, vezes raiz de 3, correto? Dividido por 2. Posso simplificar. E aqui vai ficar quem? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que raiz quadrada de 9 é 3. Então fica 2 vezes 3, que vai ser igual a 6 centímetros. Muito bem, já descobri esse valor aqui, o segmento OP. Ele vale 6. Agora nós vamos descobrir o A. Fica bem fácil a gente descobrir. Por quê? Na questão, se você pegar aqui, nós vamos fazer o nosso item 3, que a gente vai calcular agora o apótema, é isso, o apótema da pirâmide, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. Como, professor? No triângulo VOP? Sim, senhor, você pode aplicar aí o teorema de Pitágoras no triângulo. Qual triângulo nós temos aqui? O triângulo VOP. Então ficaria como? A minha hipotenusa é quem? O A. Então fica A ao quadrado é igual a quem? H ao quadrado, é isso? Mais, observe que eu já tenho uma apótema da base, então eu tenho A1 ao quadrado. Então, substituindo aqui, você vai ter quem? A ao quadrado
é igual a minha altura, fica 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Relembrando aqui, esse triângulo que nós temos aqui, ele é um triângulo pitagórico. Se você tem 6 aqui, nesse segmento aqui, nesse cateto, e no outro cateto tem 8, então esses valores 6 e 8 pertencem a um triângulo pitagórico. Então, a minha hipotenusa, o segmento VP, só pode ser 10. Então, aqui nesse caso, você vai ter quem aqui? Que A é igual a raiz quadrada de 100. Portanto, o A é igual a 10 centímetros. Muito bem. Observe que o segmento VP, ele é a altura da minha face lateral, ou seja, desse meu triângulo aqui. Então, vamos agora calcular a área desse triângulo aqui que forma a face lateral. Observe que você tem 6. Então, aqui nós vamos calcular agora a área, é isso, lateral. Vamos calcular a área lateral aqui, que nós chamamos de AL. Então, como é que ficaria aqui, pessoal? É uma área de um triângulo qualquer. Então, fica AL vai ser igual a quem? AL vezes A, é isso? L vezes A dividido por 2 vezes 6. Esse 6 referente ao meu polígono da base, que eu tenho 6 triângulos isósceles. Então, simplifica 6 por 2. Então, substitui aqui. Então, você vai ter o quê? O lado vale quanto? 4 raiz de 3, é isso? Vezes o A vale 10, é isso? Vezes 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, fazendo essa multiplicação direta aqui, ó, 3 vezes 10, 30. 30 vezes 4 raiz de 3 vai ficar 120 raiz de 3 centímetros quadrados. Muito bem. Agora, nós já temos a área lateral e a área da base. Ele pede a área total. Então, nós vamos calcular agora a área total. Então, a área total é dada por AT. Então, ficaria como? A área total é só eu somar. A área da minha base, é isso que é 72 raiz de 3 mais 120 raiz de 3. Logo, isso aqui vai ficar quanto? 72 mais 120, eu posso somar, porque eles têm a mesma parte aqui, que é raiz de 3. Então, isso fica 192 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, tá aí o nosso exemplo sobre para a gente calcular a área total de uma pirâmide. Bem tranquilo, pessoal, não tem nada de dificuldade aqui. Então, vamos continuando aqui a nossa aula. Agora, pessoal, nós vamos conhecer como é que a gente determina o volume de uma pirâmide. O volume da pirâmide, você pode perceber o seguinte, que o volume da pirâmide ele é muito parecido com o volume do prisma, só que tem um detalhe. Olha aqui o que o princípio de Cavalieri diz para a gente. O princípio de Cavalieri garante que duas pirâmides com áreas das bases iguais e com a mesma altura têm volumes iguais. Então, observe aqui, nós temos duas pirâmides diferentes, ok? Duas pirâmides diferentes, só que o volume de uma pirâmide, se você pode perceber, que o volume da pirâmide ela vai ser 1/3 do volume do prisma. Que o volume do prisma, você lembra, né, que o volume de um prisma, ele é o quê? A área da base vezes a altura. A pirâmide, como ela tem tipo um corte, se você for analisar, se você for pegar uma pirâmide e juntar aqui com as faces dela, ela vai formar um prisma. Então, a pirâmide ela tem um volume 1/3 do volume do prisma. Então, por isso que o volume da pirâmide é dado que a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, toda vez que você for calcular o volume de uma pirâmide, é isso, o volume de uma pirâmide, ele vai ser sempre 1/3 do volume do prisma, que você já sabe. Então, ficaria 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, essa é a fórmula para a gente calcular o volume de uma pirâmide qualquer. Bem tranquilo. Então, lembrando,
que a gente já estudou hoje? Que uma pirâmide ela é classificada de acordo com sua base. Então, ó, a pirâmide ela vai ter, por exemplo, essa pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular. Então, a área dela, a área da base, vai ser um quadrado. Então, você vai usar a fórmula da área do quadrado. Se a minha pirâmide for um hexágono regular, então você vai usar a fórmula do triângulo equilátero multiplicado por 6. Se for um triângulo qualquer, então base vezes altura dividido por 2. Beleza? Então, continuando aqui. Agora, pessoal, nós temos aqui no estudo de pirâmides, nós temos uma pirâmide especial, que ela tem até uma propriedade e tem suas próprias fórmulas específicas para o cálculo, que é o tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Denomina-se tetraedro regular uma pirâmide triangular com todas as arestas congruentes. Então significa que todas as arestas que formam essa pirâmide triangular são congruentes. Então ela recebe o nome de tetraedro regular. Aí ela tem algumas propriedades importantes e fórmulas específicas para a gente calcular ela. Então quais são? Primeiramente, nós temos aqui 3 em destaque, que no caso a altura do tetraedro é dado por A, que é de aresta, vezes raiz de 6 sobre 3, que é a altura do tetraedro regular. Nós temos a área total de um tetraedro, que vai ser o quê? A ao quadrado vezes raiz de 3. Isso aqui é a área total dele, ou seja, a área total nós sabemos que é a soma de todas as faces junto com a base que formam essa figura geométrica. Essa figura geométrica espacial. E nós temos o volume do tetraedro. O volume dele tem uma fórmula específica para a gente calcular, que é A elevado a 3, ou A ao cubo, vezes raiz de 2 dividido por 2. Esse é o volume do tetraedro. Então, pessoal, no estudo de pirâmides, o que é que a gente tem que relembrar até aqui? Que a pirâmide é classificada pela base. Nós sabemos que a pirâmide regular é quando suas faces laterais são triângulos isósceles e o polígono da base tem todos os lados congruentes. Nós aprendemos também que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Lembrando que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, então o volume da pirâmide vai ser 1/3 desse rapaz. E nós conhecemos agora o tetraedro regular, que é uma pirâmide triangular com todos os lados, ou seja, com todas as arestas que formam essa pirâmide congruentes. Então, depois desse apanhado, todo esse conhecimento que a gente aprendeu agora, vamos fazer uma atividade com questões do Enem e de vestibulares envolvendo o que a gente estudou até agora. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos estudar e responder questões envolvendo o estudo que a gente fez até agora sobre pirâmides. Nós já sabemos como é que calcula a área total de uma pirâmide, já sabemos como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide, lembrando que é 1/3 do volume do prisma, e nós conhecemos também o tetraedro regular, que é uma pirâmide triangular que tem todas as arestas congruentes. Então, vamos lá para a nossa primeira questão do Enem. Então, o que é que ela diz aqui? Vamos ler junto aqui a nossa primeira questão. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano como uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista? Então, o que é que a questão quer? Ele tem uma pirâmide, é isso? Esse artista plástico, ele tem uma pirâmide, né? Isso, ele quer um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções. Olha só, o que ele diz interseções de um plano? Significa que esses planos que formam a pirâmide, que são suas faces laterais, né, ele vai formar novos polígonos. Então, quantos polígonos a gente pode formar? Lembrando que ele se apropria desses entes para produzir formas por meio de manipulações. Então, essas fórmulas que eles vão formar podem ser irregulares,
Não é preciso ela ser toda certinha, ela pode ser irregular. Então, quantas fórmulas ele pode fazer? Então, olha só, analisando bem. A nossa primeira forma que a gente pode desenhar, usando as interseções dos planos aqui, eu posso desenhar um triângulo. Observe bem que eu peguei essa aresta, né, isso aqui, essa é a minha aresta da base, peguei essa aresta lateral e peguei essa outra aresta aqui e formei um triângulo. Então eu formei uma figura. Eu posso formar outra figura? Posso. Eu posso formar um quadrado. Observe que aqui eu estou fazendo a interseção dessas minhas 4 faces laterais. Então eu posso fazer também dessa maneira aqui também. O artista pode manipular esse plano dentro da pirâmide com esses planos que são a face. Podemos fazer outro? Podemos. Olha só. Nós podemos agora fazer, nesse caso aqui, um trapézio. Observe que aqui você tem um trapézio, que você tem essa base maior e aqui a base menor. E esses segmentos aqui que você tem, ó, que são, interligando essas duas faces, são os lados não paralelos do meu trapézio. Então, observe que eu já posso formar. Observe que a questão não lhe dá nenhum cálculo. Qual é o intuito, que é a maneira lógica de você resolver essa questão? É você fazer a interseção, ou seja, criando novas figuras geométricas com os planos, né, que formam a minha pirâmide. Então, como ele disse que nós temos uma pirâmide de base quadrada, então você vai ter o quê? Você tem as 4 faces da minha pirâmide e eu tenho o plano da base. Então, continuando aqui, eu posso construir outro? Posso construir outro. Então, eu posso construir agora um quadrilátero. Observe que eu construí agora, utilizando aqui os planos, um quadrilátero. E eu posso construir agora, observe bem, um pentágono. Olha só, se você analisar, a minha pirâmide de base quadrada, ela vai ter quantas figuras geométricas que formam ela? Vamos analisar. Quantas figuras geométricas? Você tem aqui as 4 faces triangulares que formam ela e a área da base, correto? Que é um quadrado. Então, observe que você tem 4 triângulos, não é isso? Você tem 4 triângulos e um quadrado. Então, você tem 5 figuras geométricas. O mesmo valor das figuras que eu desenhei dentro. Então, a questão, se ela fosse lhe pedir um número, seria 5. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 figuras desenhadas com interseções no plano que forma a minha pirâmide. Então, mas quem seriam essas figuras? Eu posso construir triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros, irregulares e pentágonos apenas. Então, observe que eu poderia construir essas figuras. Então, a alternativa correta seria, só pode ser no caso, seria não, a letra E de esperança. Então, questão bem tranquila, somente para você usar a ideia lógica de montar pirâmides dentro de uma pirâmide de base quadrada. Então, você pode montar 5, beleza? Então, continuando aqui a nossa segunda questão aqui. O que é que diz a segunda questão? Também questão do Enem. Olha só como o Enem gosta de trabalhar pirâmides, uma maneira bem legal, uma maneira que envolva bem a definição. Então vamos lá. O que é que diz aqui a nossa questão? Vamos ler junto. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida por intermédio de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, o cubo, e a pirâmide é obtida por meio dele. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. Olha só, são os mesmos pontos. O ponto O é o central na face superior do cubo. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD. Nessa ordem, tem essa ordem aqui. Então ele sai de AD, depois ele vai de BC, depois ele vai de AB e CD. Após os cortes, são descartados 4 sólidos.
os formatos dos sólidos descartados são. Então, para a gente responder essa questão, nós vamos fazer nós vamos observar a seguinte ilustração. Então, vamos seguir a ordem que ele te dá aqui, que no caso é o A, não é isso? AD, BC, AB e CD. Então, vamos lá. Vamos aqui para o primeiro passo. Primeiro passo aqui que a gente vai fazer. O sólido retirado correspondente ao primeiro corte equivale a um prisma. Observe que aqui eu estou fazendo aqui o desenho de acordo com a ordem que ele me fala. Então, eu tenho aqui um prisma. Ó. Eu tenho aqui um prisma AD, I, H, E e J, I. Então, esse daqui é um prisma. Esse primeiro elemento que eu tenho aqui é um prisma, o primeiro corte. Que está aqui o prisma AJEDIH. É só você observar essa ilustração. Então, se eu tenho um prisma aqui na minha esquerda, eu vou ter um prisma também na minha direita. Observe que no segundo corte, eu tenho um outro prisma aqui. O sólido retirado corresponde ao segundo corte, equivale a um prisma. Ao prisma BFJ, não é isso? JC, tá aqui C, GI, beleza? Então, é o segundo prisma que eu tenho e no segundo corte. Aí, após a retirada, então, vou tirar esses dois aqui. Eu tirei esses dois prismas aqui. Quando eu tiro esses dois prismas aqui, após a retirada dos dois primeiros prismas triangulares, obtém-se, observe que agora eu tenho essa figura. Se você analisar bem, você tem uma pirâmide bem ao meio. Você tem uma pirâmide no meio. Quem é a minha pirâmide? A pirâmide do vértice O, não é isso? Aí a aresta lateral OA e OD, aresta lateral OC e OB. E você observe que aqui você tem um triângulo ou um tetraedro. Será que é um tetraedro ou um triângulo? Então vamos descobrir. E agora, finalmente, nós temos o quê? Olha só aqui, ó. Observe bem. Lembra que eu falei da pirâmide aqui para vocês? Olha, agora ela está aqui, ó, em destaque. Finalmente, para se obter a pirâmide, né? Observe que eu tenho a pirâmide O com um vértice, né? Esse aqui é o vértice da minha pirâmide e ABCD vai ser os vértices da base quadrada da minha pirâmide. Basta suprir quem? Os tetraedros. Quem são os tetraedros? Esses rapazes aqui que estão na frente da minha pirâmide, ou seja, esses dois que estão transparentes. Então, quantos sólidos eu descartei? Primeiro você descartou dois prismas. É isso? Você descartou dois prismas, não foi? Dois prismas triangulares. Vamos botar aqui, né? Prismas triangulares. É isso? Vamos botar aqui só prisma mesmo. Dois prismas. Depois, você fez o quê? Observe que para eu obter a pirâmide, eu tenho que tirar esses dois tetraedros aqui. Então, eu tirei dois tetraedros. Não é isso? Dois tetraedros. Então, observe bem. Observe que a minha resposta correta vai ser quem? Se a gente voltar lá para a nossa questão, a resposta correta vai ser quem? A letra E, igual de 2 a 2. Então, a resposta correta é a letra E de esperança, de eu acredito até o fim. Então, fizemos aí a nossa questão. Observe que a questão não teve um cálculo, somente a gente aplicando a definição de pirâmides e seguindo a direção que ele deu para a gente fazer a nossa questão. Então, pessoal, agora nós vamos responder a questão de número 3. Então, vamos ler juntos aqui a questão de número 3. Considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G e H e a pirâmide de vértice B, F, G, H inscrita no paralelepípedo. Isso significa dizer o quê? Que essa pirâmide aqui que você está vendo aqui da corzinha mais escura, ela está dentro desse paralelepípedo, representado na figura a seguir. Então, está aqui já a nossa pirâmide, o nosso paralelepípedo. Então, o que ele pede? A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é. Ele quer a razão. O que você deve lembrar? Que a razão na matemática, não é isso, meus amigos? A razão na matemática é quando você coloca
dois números em forma de fração. Então, você vai ter aqui o A dividido por B, sendo que o B tem que ser diferente de zero. Isso aqui é a definição de razão. Pois bem, na questão, ele pede o seguinte, ele quer a razão entre o volume da pirâmide. Então, vamos chamar o seguinte, vamos chamar o volume da pirâmide, tá certo? Vamos chamar o volume da pirâmide de V1 e o volume do paralelepípedo de V2. Então, nós temos aqui que V1, que é o volume da pirâmide, e V2 é o volume do paralelepípedo. Então, vamos lá. Então, o que é que nós temos que fazer? Observe que aqui na questão, ele não lhe deu nenhum número, mas a resposta é com o número. Então, o que é que você vai fazer? Vem com o tio aqui que você vai aprender. Então, vamos supor, vamos primeiro calcular o volume do paralelepípedo, que é o V2, né? Então, vamos botar aqui, né? Aqui é a minha pirâmide, é isso. Aqui é a pirâmide. E esse outro aqui é do nosso paralelepípedo. Paralelepípedo. Então, tá aqui a nossa criancinha aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o V2. O V2, ele é o quê? O volume de um paralelepípedo é a multiplicação do comprimento, largura e altura. Então, vamos pegar aqui o nosso paralelepípedo aqui. Então, eu vou dizer que HG, eu vou chamar de X, é isso. Vou chamar de GF de Y. E GB, eu vou chamar de Z. Que são as dimensões do meu paralelepípedo, ó. Comprimento, largura e altura. Professor, mas por que você está usando esses lados? Porque é os lados da minha pirâmide também, da minha pirâmide triangular, que está dentro desse paralelepípedo. Então, vamos lá. Então, calculando aqui, ó, então o volume dele vai ser quem? X, Y e Z. Olha aí, já calculei o volume do paralelepípedo, que é X, Y e Z. Agora, eu vou calcular o volume da pirâmide, que é o V1. Então, V1 é igual a quem? A 1/3 da área da base vezes a altura. Observe bem, pessoal, agora, que o volume da pirâmide, ele vai ser o quê? A área da base. Como eu tenho um prisma triangular, a área da base do meu prisma triangular é a área de um triângulo qualquer. Então, nós vamos botar aqui. Então, vai ficar o quê? V1 vai ser igual a 1/3 vezes base vezes altura dividido por 2. Então, fica X vezes Y, X, Y, sobre 2, vezes a minha altura vai ser quem? Z. Então, multiplica aqui embaixo, ó, 3 vezes 2 dá 6. XYZ vezes 1. Então, portanto, o volume 1, que é da minha pirâmide, vai ser quem? X, Y, Z dividido por 6. Agora ele pede a razão, que ele te deu lá, que a gente já fez aqui na nossa questão. Então, a razão vai ser igual a quem? Ó? A razão da minha pirâmide com o volume da minha pirâmide com o volume do paralelepípedo vai ser o seguinte, ó. Então, você vai ter aqui que vai ser o quê? X, XYZ dividido por 6 sobre quem é o volume do paralelepípedo? X, Y e Z. Então, aqui você tem a divisão de fração. Então, isso daqui vai ficar o quê? X, YZ sobre 6 vezes o inverso de x, y, z é quem? 1 sobre x, y e z. O que é que nós podemos fazer? Esse x, y, z e x, y, z vai embora, posso cancelar. Portanto, a razão vai ser igual a 1/6. Então, vamos analisar as alternativas corretas. Qual a única alternativa correta que nós temos aqui? A letra A de aprovado, tá certo, meus amigos? Então, fizemos aí a terceira questão, tá certo? Bem tranquila, bem sossegada, não tem dificuldade. É só você ler a questão, ter calma e utilizar as fórmulas e lembrar do conceito de razão. Beleza? Então,
Fica aí que agora a gente vai para a nossa quarta questão. Vamos lá! Então, pessoal, agora nós vamos responder a questão número 4 da nossa aula de hoje. Vamos ler juntos aqui a nossa questão. Questão número 4. A figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos em relação ao plano que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros. Como indicam as figuras? Nós temos aqui o nosso prisma triangular, que é essa primeira figura, e essa outra figura aqui é a minha pirâmide de base quadrada. Ambas têm a mesma altura, 4 centímetros. O que ele diz aqui agora depois da nossa figura? Se os sólidos possuem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... Então, quais são as informações importantes que você tem aí? Que o volume do prisma vai ser igual, né, ao volume da pirâmide. Eles são iguais, porque eles estão no mesmo plano. E outra coisa, informação importante, é que sua pirâmide tem base quadrada. Então, a base quadrada dessa pirâmide significa que a área da base dessa pirâmide é igual a quem? A área, não é isso? A área do quadrado. Vamos botar aqui essa informação importante para nós resolver a questão. Então, a área do quadrado, como eu não sei esse lado aqui, a minha aresta, que é esse segmento aqui, ó, esse segmento, que é a minha aresta, eu vou chamar ela de x. Então, vai ser x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Então, aqui é a área da base da minha pirâmide quadrangular. Então, vamos lá. O primeiro passo que você tem que fazer é calcular o volume do prisma. Então, o volume do prisma, Vp, vai ser igual a quem? A área da base vezes a altura. Não é isso? Então, vamos lá. Volume do prisma vai ser igual a quem? A área da base dele, como é um prisma triangular, então você vai ter que fazer o seguinte, você vai calcular a área do triângulo. Então, vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2 vezes 4. Muito bem. Então, vamos lá. Eu posso simplificar aqui 6 por 2, que aqui no caso vai ficar 3, correto? 3 vezes 3 vai dar 9. Então, você vai ter que o volume do prisma vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 4. Logo, isso daqui vai dizer que o volume do prisma é igual a 36 centímetros cúbicos. Muito bem, descobri já o volume do meu prisma. Agora, como eles têm os volumes iguais, o que a gente pode fazer? Nós vamos calcular agora a aresta da base da minha pirâmide. Então, você tem o seguinte, que o volume aqui do prisma, né, o Vp, vai ser igual a 36 igual. Quem é o volume da pirâmide? É 1/3 do volume do prisma, ou seja, você vai pegar o volume do prisma e dividir por 3. Então, você tem 1/3 vezes a área da base da minha pirâmide, que é x ao quadrado, vezes a altura da minha pirâmide, que é igual a quanto? A 4. Muito bem. Então, vamos fazer de maneira direta. Como isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Ó. Se você pode já deixar tudo em função de x ao quadrado. Então, isso aqui ficaria como? X ao quadrado é igual a quem? A 36 vezes 3 dividido por 4. Já simplificando, nós podemos simplificar aqui. 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, isso quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 3. Aqui que vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Passa para lá em forma de raiz, que é a operação inversa da potência. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos que x é igual a raiz quadrada de 27. 27 não tem raiz exata. Então, a forma fatorada de 27, nós podemos escrever da seguinte maneira. Fica 3 elevado a 2 vezes 3. Portanto, a minha aresta da base da minha pirâmide, que eu chamei de x, vai ser x igual a 3 raiz de 3
centímetros. E agora nós vamos analisar qual é a alternativa correta. A alternativa correta vai ser quem? A letra D. Correto? Letra D é a alternativa correta. Então, muito bem. E aí, a gente já respondeu a questão 4. Agora, nós vamos para a questão de número 5. O que diz a questão de número 5? Vamos lá. A questão número 5 fala o seguinte. Vamos ler juntos aqui. Em um curso de dobraduras, a instrutora orientou que fosse construída uma pirâmide de base quadrada, de lado igual a 3 centímetros e a altura igual a 10 centímetros. O volume dessa pirâmide é igual a... Ele quer o volume dessa pirâmide. Então, como é que você deve imaginar essa pirâmide? Essa pirâmide, ela tem esse desenho. Olha só, considere a figura a seguir. Nós temos aqui a altura, que é sempre perpendicular à base. Aqui nós temos o vértice da pirâmide. E aqui nós temos o centro, né? Que nós podemos botar de O. Não é isso? Pode botar de O ou C. E aqui você tem a altura, que é esse segmento aqui. Esse segmento aqui, ó, a altura é igual a 10. E o lado, observe que como ela é uma base quadrada, então aqui vai ser 3, 3. Todas as arestas da base vão valer 3. Então, para a gente calcular o volume da pirâmide, a gente usa a fórmula que a gente já utilizou na questão anterior. Então, o volume da pirâmide vai ser igual a quem? A 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, quais são os valores que eu já tenho? Eu já tenho todos. Então, vamos substituir. Então, o volume da pirâmide vai ser o quê? 1/3. A área da base é o quê? É a área do quadrado. Então, fica 3 elevado a 2. Vamos só ajeitar aqui. 3 elevado a 2. Vezes a altura, que é 10. Então, nós podemos já simplificar aqui, né? Utilizando divisão de potência de mesma base. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 1 vai ficar 3, que você subtrai os expoentes. Então, VP vai ser igual a quanto? A 3 vezes 10. Portanto, o volume da minha pirâmide vai ser igual a quanto, meus amigos? Vai ser igual a 30 centímetros cúbicos. E isso daí foi a nossa aula de hoje, pessoal. Hoje a gente estudou tudo sobre pirâmides, o que a gente precisa para responder questões tanto do Enem quanto de outros vestibulares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar, certo? Vai lá no canal, tem muito vídeo bacana, tá certo? E deixe nos comentários quais são as sugestões de aulas que você quer que a gente faça aqui no canal, para a gente poder ajudar vocês nesse momento. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!